Oi, gente, tudo bem? Vamos ver se agora vai, né? Depois de várias tentativas. Gente, essa é a minha cozinha aqui. Mudei recentemente. As coisas não estão muito aquela organização maravilhosa, não. Mas não tem problema. Quero conversar com vocês sobre esse escândalo aí, sobre a mãe adotiva, né? Que foi descoberto é, esse problema grave que a criança estava, uma das crianças, né? Porque nos parece que quem estava sendo maltratado era um menino só, né? Era o menino mais velho. E o que me ocorreu dessa história? O que chamou a minha atenção dessa história, gente? Foi que tudo isso foi descoberto numa escola, foi dentro da escola, que esse menino talvez tenha sido salvo de muito mais problemas. E eu, como mãe adotiva, professora, eu vou falar a frase que todo mundo fala: estou no meu lugar de fala, a famosa estou no meu lugar de fala. Mas nós vamos conversar sobre alguns aspectos sobre isso hoje, tá bom? Mas antes disso, eu quero lembrar você de pedir para você se inscrever no meu canal, se você gostar do vídeo. Não precisa se inscrever agora, você pode se inscrever depois. Mas não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no vídeo. O que eu falo aqui? Eu falo sobre adoção, adoção tardia, maternidade, mãe solo, rotina e coisas úteis todas que vão agregar na sua vida, tá bom? Então, se você gostar, por favor, assiste o vídeo, assiste até o final. Esse é um vídeo inteiro proveitoso, inteiro de coisas boas para você, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo. Vamos lá, assim, pelos aspectos que eu pensei, né? Enquanto eu lavo a loucinha aqui. Então, nesse meu famoso lugar de fala, gente, o que eu tenho para falar, né? Eu estava observando e pensando. Tem várias histórias, né? Como a história ela tá viral e ela tá muito escandalosa, tem várias histórias que estão sendo contadas, né? Com relação, por exemplo, que é o aspecto que eu quero abordar aqui, é como foi descoberto tudo isso, né? Então, quando a criança está ali na escola, como é importante esse contexto escolar, como é importante ter amiguinhos, porque uma das histórias nos diz a pessoa que ela mora na mesma cidade e que o filho estuda na mesma escola. Diz que um dos amigos observou que ele estava mancando, observou que ele estava machucado. É uma das histórias, né, gente? Porque quando quando esse tipo de história surge, uma história tão escandalosa, né, viralizada como essa, muitas histórias são contadas, né, gente? Mas, assim, o aspecto que eu quero abordar é sobre, assim, como foi importante esse menino estar indo na escola. Nós estamos ainda no meio dessa história, né, gente? Desse turbilhão, porque é muito difícil a gente conseguir entender como que essa mulher, o que passou na cabeça dessa mulher, dela maltratar uma criança dessa forma, maltratar não, né? Sabe, de deixar sem comer, deixar sem tomar banho. O que passou na cabeça dela que ela não ia ser descoberta? É tão estranho esse tipo de coisa, né, gente? O que aconteceu na cabeça dessa mulher é um mistério. Mas o contexto da escola, a importância do contexto da escola, a importância do olhar do professor, a importância do amiguinho, né? E daquela gestão que, uma vez acionada, quer seja pela professora, quer seja pelo amiguinho. A história que nós estamos ouvindo é que o amiguinho levou ele lá na gestão, na diretoria, né? Nós não vimos nenhuma história ainda relacionada especificamente falando do professor, porém ele estava lá dentro do contexto escolar. Como é importante, né, a criança frequentar a escola, como o olhar do professor, o olhar da escola é importante, né? Ele não é o primeiro e não será a última criança a ser salva, né, de coisas terríveis
de coisas terríveis por estar estudando, por estar na escola, né? Então, gente, é uma coisa bem assim, algo que eu fiquei observando e pensando como é importante essa criança estar lá na escola. Eu posso falar, eu como professora, e que realmente a gente tem esse contato, a gente vê a criança ali. Não é toda criança que fala, tem criança que é maltratada e não fala, tem situações, né, que não falam. Por isso que a gente fica sempre atento com criança que usa. Os adolescentes adoram ficar usando, gente, moletom fechado, né? E isso daí é uma coisa que dificulta para a própria segurança dos adolescentes mesmo, né? Então, como é importante, como nesse momento a escola foi, quem sabe, a salvação dele, né? Quem sabe se o tanto que essa criança ia continuar sendo maltratada, né? Por esse casal, que a gente não compreende o que aconteceu com eles. Eu vou falar aqui um aspecto que eu não vi ninguém falando, né? É assim, a história conta, né? As histórias que a gente ouve conta que ela queria adotar apenas uma menina. E nas entrevistas que eu vi com aquela entrevista que ela deu, que também tá rolando por aí agora, né? Ela fala que gostaria de adotar 2, né? E ela fala que quando o abrigo ligou, falaram com certeza por ser grupo de irmãos, né? E alguns grupos de irmãos, eles não separam. Normalmente, grupo de irmão de 3 crianças, eles não separam. 3, 4 crianças, eles não separam, né? Normalmente são grupos maiores que são separados. Então, o abrigo deve ter falado, olha, tem a menininha que você quer, né? Mas tem mais 2 aí, mais velhos. E tem a entrevista dela, aí ela fala assim, eu sempre quis 2. Quando eu fui lá pro abrigo, eu com meu marido, meu esposo é da área de exatos, meu esposo falava, não, mas é só 2, né? Não, bem, mas é só 2. E essa história, gente, ela tá muito bizarra. Estão falando que ela ficou só 6 horas na fila, que ela foi chamada praticamente no mesmo dia que foi aprovada, habilitada. Gente, um show de horrores, né? Só coisas absurdas, histórias absurdas. E o que tornou a situação pior foi ela estar expondo na rede social, com o Instagram com 60 mil seguidores. Ela foi entrevistada, ela virou praticamente uma celebridade e agora é um escândalo tão grande, né? Então é muito triste isso e faz a gente repensar nessas situações, sobre vários aspectos. O aspecto da aprovação de ser habilitado, gente, seriamente estava pensando sobre isso. Será mesmo que é moral um casal ficar algumas horas só na fila e já levar 3 crianças? Gente do céu, é muito estranho toda essa história. Então, eu tô aqui conversando com vocês sobre essa questão da reflexão, que eu tenho um público que tem interesse de adoção, tem curiosidade, tá na fila, né? E para levar a gente a pensar sobre isso, tudo isso. Um outro aspecto que eu pensei, quem sabe, né, aquele abrigo que fez essa adoção, eles não imaginavam, né, mas na verdade ela não queria aquele menino, né, ela não queria, ela queria os 2, na verdade o sonho dela era a menininha, e foi jogado mais 2 crianças para ela. E a gente não sabe o que acontece no ser humano, na cabeça do ser humano, né? De realmente ela aceitou. E, gente, vamos começar a pensar, vamos começar a levar a sério essa questão de todos os irmãos, né? Eu acho que daqui para frente
precisaria estar analisando muito bem, né, o perfil de pessoas que vão levar todos os irmãos. Isso leva a gente a ver alguns percalços nesse caminho. O quanto que tudo isso, né, está nos marcando. Mas tudo isso nos leva o quê? A muito aprendizado. Eu falo sempre aqui no canal, os vídeos, as coisas que eu sempre falo, do quanto alguém tem que estar preparado para esse processo, o quanto é desafiador, o quanto tem obstáculos a serem superados, e a saúde mental dos pais, né? Que claramente esse casal não estava com a saúde mental boa, né? Algum problema ali teve muito sério. E o mais triste, que mais me doeu, foi ver numa das reportagens que ela fazia um lanche super bonitinho, gostoso, maravilhoso para a menina e mandava um pão seco dentro do saco para ele. Então, assim, eu fiquei muito, muito triste, muito chateada disso, porque, gente, para criança, essa rejeição é algo muito sério, algo muito doloroso, né? Infelizmente, eles já marcaram a vida dessa criança, né, para o resto da vida, mas graças a Deus, né, foi por pouco tempo, entre aspas, e se Deus quiser, ele ainda vai ter muita chance de se recuperar e refazer a vida dele.